Salve, salve, rapaziada! Ferrer na área, saca só! Imagina despertar um poder que você consegue dominar o corpo de uma pessoa, e não só isso, depois você descobre que você pode roubar o poder dos outros também. Pois é, rapaziada, a parte 2 do anime Charlotte. Se você não assistiu a parte 1 ainda, vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Valeu? Então já vai dando aquela baforada no like, se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, fechou? Fica com a segunda parte aí, valeu! Só recapitulando aqui, pessoal, basicamente nosso protagonista e o cabeludo estranho eles estão bolando um plano pra fugir dali. Pra fugir dali eles vão usar o poder do nosso protagonista, que é o mais forte de todos. Yui então vai atrás da pessoa com telepatia, pra roubar seu poder e tentar falar com seu irmão. Mas nisso, os guardas acabam levando a Yumi e prendendo o nosso protagonista. Nessa linha do tempo, a irmã do nosso protagonista ainda não tinha desenvolvido seu poder. Yui então acaba acordando com um terremoto, ou seja, ela despertou seus poderes, e foi meio que despertado à força. Aparece um velhinho abrindo a porta pro Yu, que consegue ir até a pessoa com telepatia, conseguindo roubar o poder dele por fora de uma porta. Assim ele consegue ir atrás do irmão dele. Também tem essa garota de cabelo laranja que é amiga do Yu e do irmão dele, tem o poder de apagar as memórias, e ela vai ser importante um pouco mais pra frente. No caminho, nosso protagonista encontra um amigo no corredor e acaba pegando o poder dele, que é de atravessar paredes. E utilizando o poder desse garoto, ele finalmente consegue chegar na sala do irmão dele. O irmão dele chama Shunsuke. Não durou muito tempo e os guardas conseguem alcançar eles e entram na porta da sala. E quando estavam prestes a eliminar os dois, o irmão dele consegue voltar no tempo. Assim o Yu acaba acordando e lembrando de tudo. Assim que ele acorda e conta isso pra Nao, Kumagami acaba aparecendo falando que finalmente ele se lembrou de tudo, e que agora tem como ele salvar a irmã dele. Inclusive, ele andar molhado por aí, todo estranhão, era apenas um disfarce. Então ele decide levar os dois até o irmão do Yu. E esse motorista que tá levando eles vai ser importante mais pra frente também, rapaz. Quando eles chegam lá, o irmão dele fala algo sobre memórias apagadas, e Nao já conhecia o irmão dele. Inclusive, ela sempre falava de uma pessoa que havia ajudado muito ela, que ela era a única pessoa que confiava. Essa tal pessoa era o irmão do Yu, Shunsuke. O irmão do nosso protagonista começa contando a história desde as primeiras viagens no tempo dele. Basicamente ele voltou no tempo 3 anos antes deles serem capturados. Então sempre que ele voltava no tempo ele encontrava o Kumagami e tudo mais. Afinal eles são melhores amigos. Então eles começaram a criar um grupo com crianças. Só que todas as vezes acabava dando errado. Eles nunca conseguiam fugir. Shunsuke tem então a ideia de voltar no tempo mais uma vez e descobrir todos os resultados das loterias. Assim eles conseguiriam juntar muito dinheiro e criariam uma associação para proteger os detentores de poder. Dessa forma, nenhum cientista conseguiria chegar perto deles. Porém, com algumas voltas no tempo, ele acaba percebendo que toda vez que ele voltava, a visão dele começava a piorar. Ou seja, em troca da volta no tempo, ele perdia sua visão. Apesar de todas essas voltas no tempo, o cientista sempre passava à frente deles, pegando todos os detentores de poder, e assim eles não conseguiam basicamente ajudar quase ninguém. Enquanto eles estão comendo, Yu acaba falando sobre colégio, e isso dá uma ideia para Shunsuke. A ideia dele é criar uma escola para todos os detentores de poder, que afinal, logo que o adolescente vira adulto, ele perde os poderes, ou seja, logo que terminar a escola. Shun acaba apostando todas as suas fichas nessa última chance, afinal é a última volta no tempo dele, pois ele acabou ficando cego, depois de usar tantas vezes o seu poder. E acabou dando tudo certo, porque ele conseguiu comprar uma escola depois de muito trabalho. Porém, agora ele quer apagar as memórias do Yu e da Ayumi, porque se não fosse assim, ele não conseguiria fazer as coisas dele livremente. Por conta disso, ele tomou essa decisão, e agora que aquela garota com cabelo laranja que apaga a memória entra na história. Ela vai e apaga a memória dos dois, então os dois não se lembram do seu irmão. Depois dele contar toda essa história, ele acaba falando que tem como eles salvarem a Ayumi. Nao fala que já sabia dos poderes do nosso protagonista, e por isso pedia a ele para dominar as outras pessoas. Era para ter a certeza que elas não usariam novamente. Shunsuke pede então para o nosso protagonista roubar o poder dele, e assim sendo, o nosso protagonista pegou o poder dele e voltou no tempo. O objetivo de Yu agora é passar por tudo aquilo de novo e salvar sua irmã. Mas dessa vez ele decide logo de cara que só vai ele e a Nao. Yu percebe então que a culpada de tudo aquilo era a garotinha estranha da escola da Ayumi. Logo quando Nao está indo embora, Yu vai na sacada com ela e explica tudo, que voltou no tempo e tudo mais. E ela incrivelmente acredita nisso muito fácil, isso já facilita muita coisa. Yu explica também que foi Nao que salvou ele, porque se não fosse por ela, ele estaria muito ferrado. Talvez ele nem tivesse essa chance de poder voltar no tempo. Ele já aproveita e rouba o poder da irmã dele só para garantir. E agora que todo mundo já sabe disso, eles decidem colocar o plano em prática. Eles pretendem se disfarçar na escola da Ayumi, mas acaba dando um pouco errado, porque
Que de cara já descobrem o Takajo e também descobrem a Ayusa por ela ser muito famosa. E quando tá pra acontecer tudo aquilo de novo que havia acontecido antes, nosso protagonista acaba saindo do armário, sem piadinha, hein, rapaz, pra poder salvar a irmã dele. Eles dão um susto na garotinha estranha e o plano acaba dando certo. No caminho de volta, Yu acaba encontrando com o Kumagami e diz que já conhece ele, então ele pede pra levar a eles até o irmão dele. Yu já explica tudo novamente pra todo mundo e agora o Shunsuke revela que esse é um lugar de pesquisa pra fazer uma vacina e evitar os poderes. Inclusive aquele velho que tinha aparecido antes, ele aparece aqui novamente, e é ele que tá fazendo a pesquisa. Ele explica que esses poderes são uma doença, e que são causados por fragmentos de um cometa chamado Charlotte. E agora sabemos por que o anime chama Charlotte, né, rapaz? E esse cometa passa a cada 75 anos, então dá pra eles vacinarem todo mundo antes que o cometa passe novamente. O doutor também explica que há cerca de 400 anos atrás isso aconteceu, e começou a famosa caça às bruxas. Mas tem um porém sobre a vacina. Shunsuke consegue controlar apenas o Japão, ou seja, não tem como controlar os outros lugares do mundo. Ah, lembrando que a Yumi não recuperou as memórias dela, ou seja, só o Yu lembra do irmão. Eles falam isso pra ela e ela acaba aceitando até que numa boa. Logo depois que todo mundo se reapresenta, Kumagami acaba tendo que sair, pois aparece um novo detentor de poder, então ele vai ter que fazer mais uma visita ao conselho estudantil. Yu acaba querendo ir junto, porém eles não deixam, afinal ele é o menos provável de sair dali, que ele é o mais poderoso de todos. Por ele ser tão poderoso, certamente alguém poderia ir atrás dele. Agora chega a parte que eu falei pra vocês gravarem a cara do motorista, rapaziada. O Kumagami pede pra levar ele até a escola, e esse motorista aparente está bem tenso, o nome dele é Furuki. E o Kumagami percebe que ele alterou o caminho, ou seja, ele tá indo pra outro lugar agora. Então o Furuki pede desculpas e fala que tem que levar ele a um certo lugar, que estavam ameaçando a família dele, então ele teve que fazer isso. Quando eles chegam lá, tem 3 homens e uma garota, e um desses homens é estrangeiro. Quando o Furuki pede para libertarem a família dele, eles falam que ele tem outro trabalho, e esse maluco shapeado aí vai pra cima e acaba desmaiando com Kumagami. Prendem ele para fazer um interrogatório. O que eles querem é informações sobre todos os detentores de poder que eles estão escondendo. E após muita tortura, Kumagami fala tudo a eles. Agora, com as informações que eles queriam, eles vão até a casa da Nao para sequestrarem ela também. Certamente ela não teve chance contra aquele maluco shapeado, né? Shunsuke acaba recebendo uma ligação e é daquele estrangeiro. O que ele quer é o Yu, o detentor do poder mais forte do país. Então ele decide contar pra todo mundo. Porém, voltar no tempo é irrelevante, porque afinal ele poderia ter sido ameaçado desde o começo da associação. Se eles voltassem no tempo mais uma vez, talvez a associação nem existisse. Também se o Yu voltasse no tempo e resgatasse o Kumagami, certamente a família do motorista teria bigodado. Então já que voltar no tempo é muito arriscado, eles decidem apostar tudo no Yu. Porém o Yu vai sozinho, então se der algo errado é só ele voltar nesse ponto do tempo, sem voltar a muitos anos atrás e sem correr riscos. Essas horas o Kumagami e a Nao já estão amarrados juntos. Agora Shunsuke fala tudo pro Yu e eles decidem bolar um plano. Shunsuke fala para roubar todos os poderes e eles largarem as armas. E como eles querem o Yu, certamente eles não vão matá-los. Nessa conversa com seu irmão, Yu ameaça soltar um peido estrondoso, dizendo que não vai conseguir fazer isso e tudo mais. Mas o irmão dele acaba acalmando ele falando, segura esse peido aí, acaba ficando tudo bem. Logo que eles chegam no local, os estrangeiros já dão a chave e a localização da família do motorista, então essa primeira parte do plano já dá certo. Então nosso protagonista domina o corpo desses dois aí, do tiozinho baixinho que parece um cobrador de ônibus e do outro mano de óculos, mas ele percebe que nenhum dos dois estão armados. Então aquela garota que tinha aparecido antes, aparece saltando pra cima do Yu e acaba cortando o olho dele. Isso significa que ele não consegue mais voltar no tempo, pois ele precisa da visão dos 2 olhos para usar o poder. Os estrangeiros certamente ficam felizes com isso, afinal era o plano deles desde o início. Porém, quando Yu tenta atacar eles, a garota sobe em cima dele com uma faca. Nosso protagonista então começa a se desesperar, ativando o poder do colapso, que é o poder que ele pegou da irmã dele. O lugar todo certamente desabou. Shunsuke e os outros chegam no local. Basicamente, Nao e Kumagami estavam no subterrâneo, ou seja, a maioria dos escombros caíram em cima deles. Nao acabou sobrevivendo, pois nosso querido Kumagami se sacrificou para salvar ela dos escombros. Hip cabeludo estranho. Yu acorda após 2 dias internado no hospital. Contam pra ele o que aconteceu. Inclusive o loirinho amigo dele fica bem nervoso porque nosso protagonista usou o colapso, não era pra ter usado. Foi por conta disso que o Kumagami morreu. Yu tenta conversar com seu irmão, mas Shunsuke está bem triste, até porque o Kumagami era seu melhor amigo. Quando o nosso protagonista volta pro quarto, ele encontra a Nao. Ela teve alta mais cedo e decidiu ir falar com ele. Yu então desabafa com ela falando que não quer perder mais ninguém, nem fazer os outros sofrerem.
Ele fica se perguntando se havia algo que ele podia fazer. A Nao fala que tem uma coisa, e agora vem o plano principal do anime. Ela fala que como o laboratório do irmão dele já tem vacinas para a próxima passagem do cometa, o que ele tem que fazer é dominar as habilidades do resto do mundo. Ela faz um showzinho pro nosso protagonista, dizendo que pensava que ele era uma coisa, mas ele voltou no tempo para salvar a irmã dele, tentou também salvar ela e o Kumagami. Então ela meio que desiste desse plano e vai até a porta para sair do quarto. Porém, antes de sair do quarto, nosso protagonista acaba falando que vai fazer isso. Ou seja, ele quer roubar os poderes de todos os adolescentes do mundo inteiro. Nisso, nosso protagonista levanta da cama, chega perto dela e fala que ama ela. A Nao pergunta se era no sentido romântico, e ele diz que sim. Ela faz um joguinho barato e fala que nunca imaginou ele pensando nela com interesse amoroso. Mal sabe ela que se ela desse mole, ele macetava, né? Eles conversam mais um pouco e basicamente fazem uma promessa que depois que Kyo pegar o poder de todos, eles ficariam juntos e namorariam. Nisso, Naoji aproveita para pedir pro nosso protagonista roubar o poder dela. E sim, ele faz isso. Após isso, Yuko conta a seu irmão e ao resto do grupo sobre o plano que vai seguir. Ele se despede de todos, pega os poderes do Takagi e da Yusa, e quando ele estava prestes a vazar, ele encontra a Nao na porta e ela entrega a ele um caderninho com traduções básicas, para ajudar ele na viagem. Yu parte então para sua jornada mundial para roubar os poderes dos adolescentes. No primeiro país que ele chega, ele já compra de um cara uma lista de detentores de poder, na intenção de encontrar alguém com o poder que o Kumagami tinha. Assim ele conseguiria encontrar as pessoas mais facilmente. Ele acaba encontrando um, e o poder dele é simplesmente olhar em um mapa que já aparece todos os detentores andando. E com esse poder ele sai pelo mundo pegando o poder de todas as pessoas. Ele também consegue um poder de traduzir línguas e de não precisar dormir. Ele também descobre que os pontos laranjas no mapa eram adolescentes que ainda não haviam despertado os poderes. Também não passava batido. Ele ia até elas, fazia elas despertarem poder e já roubava em seguida. Vai passando o tempo e ele vai roubando poderes tanto de pessoas boas quanto de pessoas ruins. Afinal, ele não poderia deixar nenhum deles passar, não importa o quão boa a pessoa seja. Com o tempo, obviamente, ele vai ficando meio louco, com tantos poderes roubados. Ele também ganha um apelido bem bizarro, chamam ele de Ceifador Caolho. Por causa desse peso todo em cima dele, ele meio que esquece das pessoas. A única coisa que ele não consegue esquecer é que ele tem que roubar o poder das outras pessoas. E às vezes, quando ele bate o olho nos bilhetes, ele se lembra um pouco da Nao. O tempo passa e ele vai indo de país em país. Na beira da loucura, ele até cogita dominar o mundo, afinal ele é a pessoa mais poderosa de todos. O Ceifador Kaori continua roubando o poder de todos, até que finalmente chega a hora do último portador. Aparece um homem com um crossbow e atira nele, até porque nesse momento o mundo todo quer caçar ele. Colocaram uma recompensa enorme na cabeça do nosso protagonista. Do nada aparece uma garotinha querendo ajudar ele, e o chupeta do crossbow tenta atirar na garotinha, mas nosso protagonista obviamente salva ela. Até porque o último poder que faltava era o dela, o poder da coragem. Nosso protagonista rouba o poder da garotinha e fala para ela meter marcha dali. Quando o cara do crossbow tá prestes a capturar o Yu, Shunsuke aparece de helicóptero salvando o nosso protagonista. Yu é internado no hospital, pra variar, né, rapaz? E a Nao estava lá, mas ele acaba não se lembrando dela. Ela entende que ele deve ter passado por muito estresse mental por ele ter roubado muitos poderes. Quando ele pergunta quem ela é, ela fala que é a namorada dele. Ela fala também que foi ela que escreveu aquele caderninho pra ele, e ele fala que tornou um amuleto da sorte aquele caderninho. E basicamente o anime termina aqui, ele maceta ela, eles vivem felizes para sempre, e é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Caso você tenha curtido, não esquece de fortalecer no like e já se inscrever para não perder os próximos vídeos, demorou? Um beijo no coração de todos e valeu, tamo junto!